Graça e paz, queridos, vocês estão bem? Queria convidar você para ficar sobre os pés, fazer uma oração enquanto o louvor, nesse louvor agora, por último, viu, por favor. Pai, muito obrigado pela tua presença, Pai. Muito obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez. Nós chegamos aqui nesta noite, Senhor, não para receber, mas nós viemos aqui nesta noite entregar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. E eu creio que como bom grado, Senhor, como bom Deus que Tu és, Tu há de responder, Senhor, as nossas petições, Senhor, com poder, com autoridade e com glória nesta noite. Pai, eu te apresento, Senhor, os Teus filhos nesta noite, todos nós, que precisamos nesta noite ouvir a Tua palavra. Eu creio, Senhor, que essa não é a palavra que a Tua igreja quer ouvir, mas é a palavra que a Tua igreja precisa ouvir, Senhor. Pai, nesta noite eu te agradeço pela vida de cada um, daqueles que estão servindo em todos os departamentos, Pai. Nós te pedimos nesta noite uma noite sobrenatural sobre a vida de cada um, Pai. Que seja, Senhor, leve, que seja, Senhor, maneiro, e que o Teu Espírito Santo venha dar graça a cada um, Pai. Nesta noite eu te peço também, Senhor, que nada e ninguém venha impedir o Teu trabalhar, o Teu operar aqui nesta noite. Que todo medo, que toda angústia, que toda contenda, que toda inimizade, Senhor, que todo mal, da porta, Senhor, para fora, e que neste lugar haja espaço exclusivamente para a Tua presença, para o Teu mover, para o Teu Espírito Santo, Senhor. Fala aos nossos corações de maneira extraordinária, e que todos nós sejamos abastecidos, Senhor, com a palavra que Tu tem colocado no meu coração. De já eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui, pela confiança, Senhor, e pela palavra confirmada ao meu coração. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode sentar, louvor, muito obrigado. Daqui a pouco a gente chama vocês, bênção. Nossos amigos visitantes, né, que estão aqui nesta noite, sejam muito bem-vindos. Que Deus, vocês sintam-se à vontade, como já foi falado aqui nesta noite. Muito bom ter vocês aqui, os nossos irmãos, amigos, que nos assistem também pela internet, esse meio de comunicação tão importante, né, e que tem ajudado a alavancar, né, a levar a palavra de Deus, muitas vezes aos lugares que nós não podemos ir, mas a palavra de Deus chega através do meio de comunicação. Essa ferramenta tão importante, é bom estar aí, mas melhor ainda estar aqui. Amém? A palavra que o Senhor colocou em meu coração, daqui a pouco eu estarei passando o tema para a igreja, né, preparamos algumas coisas. O tema da ministração, como nós sabemos, o tema do mês, falando sobre reverência, amém? Nós temos recebido uma porção de cada um dos ministros que aqui passaram, né? Pastor abriu com o pastor Nino, logo após o irmão João, depois o irmão Oséias, né? Cada uma foi bênção, cada um o Senhor tratou de maneira diferente. Eu não me preocupo, porque cada um Deus trata de uma maneira singular, hein? Talvez não seja a palavra que vá correr, mover, jogar a cadeira para cima, mas eu digo com convicção. Eu nunca ministrei com tanta convicção igual hoje. Desde quando, a primeira vez, né, que eu já vi na escala, que o tema do mês, que eu já sabia que era isso. Espírito Santo, né? Aquela coisa toda, a confirmação. Eu até comentei com o Wilson, né, com a minha esposa também, né? Desde o começo, eu digo, rapaz, é uma palavra que às vezes a gente se pergunta, mas meu Deus, mas eu sou obediente. Eu não, né, de agora eu digo para os irmãos, eu sou magro e feio, mas eu não sou covarde. Aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração, eu não abro nem para um trem carregado de pó e um doido fumando em cima. Amém? Então talvez não seja a mensagem que você queira, mas eu tenho certeza que é a mensagem que nós precisamos. Porque primeiro passa por quem está aqui. Eu não posso apontar o dedo, você precisa. Eu tenho que dizer, nós precisamos. Porque a palavra trata primeiro comigo, para depois chegar em você. Trata primeiro em quem está aqui em cima. É por isso que a gente sente o peso, a gente sente a responsabilidade, mas Deus é essa. Tentei mudar o tema, tentei mudar a ministração, mas Deus é essa. Então não sou covarde, tem que segurar nessa ministração. Amém? Não sei se a igreja vai gostar, mas eu não me preocupo. Eu prefiro agradar a Deus do que ao homem. Amém? O tema base é sobre reverência. Eu queria, antes de falar, de citar o versículo, eu queria ler duas coisas, né? Pelo menos as duas coisas, os dois assuntos principais que veio ao nosso coração, né? Que eu senti a instrução do Espírito Santo para trazer nesta noite para a igreja.
duas palavras. A primeira, reverência, e a segunda, irreverência. O oposto da reverência. Amém? Reverência, do grego, geralmente é expressada por a palavra proskúneo, reverência, que significa curvar-se, prostrar-se, render-se em sinal de profundo respeito, adoração ou saudação. Antes da adoração vem a reverência. Ninguém adora primeiro, sempre tem que reverenciar, né? Ninguém consegue adorar se antes não vai reverenciar. Por isso que a reverência é tão importante. Louvo a Deus pela vida da minha irmã também que está ali, viu? Prazer estar aqui, muito feliz, né? Minha mãe está aqui, minha esposa, o Jonatas também queria para assistir aqui, né? Vou cobrar ingresso que de camarote é mais caro, né? Amém? Obrigado pela vida de cada um de vocês são bênçãos. Irreverência. Irreverência, do grego, pode se referir ao conceito de anaideia, falta de vergonha cadê aqui? Irreverência do grego pode se referir ao conceito de anaideia, palavra grega, falta de vergonha ou provocação. Irreverência, falta de vergonha e provocação. Existe um deus também na mitologia chamado de Momus, né? É o deus da irreverência. Esse Momus, ele é representado no carnaval. Acho que alguém que conhece de carnaval, não entende muito de carnaval, nem gosta, para falar a verdade. Mas a gente dá uma pesquisadinha, é bom a gente estudar um pouco. E tem uma pessoa, um personagem no carnaval que chama Rei Momo. Toda festa de carnaval, ela é aberta pelo Rei Momo. O Rei Momo, ele recebe a chave, né, daquela cidade, daquele lugar, do Rio de Janeiro, por exemplo, né, eu estava pesquisando esses dias, e o Rei Momo, ele recebe ali para dizer, nós recebemos a irreverência. Carnaval, não precisa se dizer o que é o carnaval, é uma festa realmente da irreverência. Então, o deus Momo, ele tem esse rei, né, é Deus na mitologia, e eles trouxeram aqui a representação desse homem chamado Momus, desse deus, ou no caso, para o carnaval, chamado de Momus, ou seja, o rei da irreverência. Amém? E uma coisa que eu queria trazer, eu pedi para apresentar a primeira imagem aqui, para mim poder começar a falar de reverência e também de irreverência. Esse rapaz aí sou eu, né, há uns 2 anos atrás, eu tinha 18 anos de idade, 2 anos atrás, viu? Aqui, o que é que eu quero falar sobre irreverência, sobre isso? Eu vou chegar para cá para ficar melhor. Isso aqui foi o primeiro dia que eu vesti a farda, né? Primeiro dia que eu vesti a farda. Aqui foi no dia 25 de agosto, quando eu recebi a boina, né? O Wilson, cadê o Wilson? Está por aí? Né? Sabe muito bem como é, servimos no mesmo, ele entrou 1 ano antes do que eu, passou mais tempo também, né? Aqui nós recebemos essa boina. Lá em cima, né? Essa boinazinha, chama de boina, tem um brasão do exército. E aqui nós já estávamos no período de treinamento de guerra. Aqui é o fuzil 762, né? Quem entende de arma aí sabe que é a arma de uso exclusivo das Forças Armadas. Aí você diz, o que é que tem a ver essa foto desse cabo bonito aí com a mensagem de hoje? Tem tudo a ver, você vai entender agora. Essa posição, o Wilson, com certeza alguém já se viu o exército aqui, a não ser eu e o Wilson? Ninguém? Essa foto aqui o Wilson sabe que está errada, não está? Essa daqui, ele sabe que está certa. E essa daqui, ele sabe por que eu estou com a arma. Essa posição é chamada de quê? Como é isso que eu esqueci? Que a gente brincava no exército? Descansido, lembrei agora. É descansido. Nem é sentido e nem é descansando. É descansido. Primeiro dia, eu não sabia, né? Eles não poderiam cobrar de mim o que eu não sabia. Era meu primeiro dia com farda. Nenhum oficial podia dizer, rapaz, te conserta, rapaz, fica em posição de sentido, né? Eu não sabia. Então, primeiro dia usando farda, era assim. Aqui, dia 25 de agosto, né, dia do soldado, eu estava usando e estava com a pose correta. Ou descansando, ou no caso, posição de sentido. Aí, nós vamos entender o porquê. Se puder deixar a mensagem, a imagem pode deixar. Quando a gente chega no exército, para se apresentar a um oficial, digamos aqui os pastores, um exemplo. Soldado é a menor patente do exército, né? Todo mundo sabe, soldado em todas as forças armadas é a patente inicial. Quando a gente tem a instrução, né, aí sim a gente tem acesso ao comandante, esse tipo de coisa. Quando a gente vai se apresentar, uma vez eu teve uma alteração no serviço, o Will sabe como é, né? Quando tem alteração, você tem que repassar para os nossos superiores o que aconteceu. Perdeu uma munição do fuzil.
Não, perdeu uma cápsula, é alteração, tem que passar. Houve alteração no dia que eu estava de serviço, né, todo o comando ali, e em uma das vezes eu precisei falar com o subcomandante do batalhão. Tem um comandante geral, que era um coronel, e na época tinha um coronel, e o coronel precisou viajar. E quando o coronel viaja, automaticamente a pessoa de maior patente, encostada ao general, ao coronel, ele assume o lugar. Ou seja, o comandante era um coronel, o subcomandante era um major. O coronel viajou, quem assumiu? O major. Eu precisei falar com o major. E aí, vesti a farda tudo direitinho, limpei o coturno, não pode entrar de qualquer maneira, né? A gente não pode, tem que ser todo no padrão, mais ou menos essa aqui. Ali é porque a farda de serviço, era a farda que a gente chama de ralada, né? A farda ralada. Essa daqui já era a farda nova, boina e tudo. E quando a gente vai entrar na presença lá, chegou no gabinete de qualquer oficial que seja, capitão, coronel, major, seja lá como for. Você bate na porta, bateu na porta, pede permissão para entrar. Não pode só abrir e entrar não, tem que bater. Passar meia hora batendo lá e ele não abrir, você não pode entrar. Mas geralmente tem alguém, os assessores, algum outro, geralmente um cabo ou um sargento, ele abre a porta e você entra. Mas quando você bate na porta que ele abre, a primeira coisa que a gente faz é ficar em posição de sentido. Aí se apresenta, né? Fica em posição de sentido, aí diz sua patente, no caso a minha era soldado, e diz o seu nome. Então, bate na porta, o que é que eu faço? Soldado Jonas, 4º pelotão, permissão para entrar no recinto? Aí eu aguardo. Se ele disser não, eu só volto. Se ele disser tem permissão, ou permissão concedida, aí você fica assim, não pode falar de todo jeito, não pode, pois é, não sei o quê, não, tem que ser, e aqui ó. Aí ele vai dizer, você vai conversar, não, coronel, major, general, é porque coisa tal e tal e tal, você vai contar a história. Terminou a história, não pode sair sem pedir autorização. Permissão para me retirar. Aí ele vai dizer, tem permissão ou permissão concedida? Tem permissão. Aí, ó. Aí é que você sai. E aqui é onde eu entro, começa a ministração. Se na presença do homem, nós não entramos de qualquer maneira, por que é que aqui nós queremos entrar de qualquer maneira? Se o homem que é mortal, que é limitado, nós temos que prestar continência, apresentar o nome e dizer, soldado, tem que dizer quem tu é. Soldado fulano de tal. Para depois entrar, a gente chega na igreja que ajuda de todo jeito. Quer fazer de toda maneira, quer subir aqui, tocar de toda maneira, quer ministrar de toda maneira, quer viver de toda maneira, e aí depois não sabe por que vem as consequências. Age o sobrenatural como se fosse natural, como se não tivesse nem aí, sabe? E daqui a pouco eu vou ilustrar algo melhor ainda para nós aqui, para ficar melhor de entender a mensagem, amém? Vamos lá para a mensagem? Deu para entender mais ou menos? É nessa linha, a gente precisa ter reverência. Aqui, eu já tinha a instrução. O coronel já não podia dizer para mim, não, você não podia cobrar de mim. Nesse período aqui, eu caí na besteira de chamar um sargento, lembro até do nome dele até hoje, Sargento P. Gomes, acho que o Wilson talvez deve lembrar. Nessa besteirinha aqui, eu chamei o sargento de sargento, não disse o nome dele, não disse a patente. Aí o sobrinho dele estava lá e disse, ó, sargento, esse aqui é sobrinho do P. Gomes. P. Gomes, ainda lembro até o nome de hoje. Ele é sobrinho de quem, rapaz? Ele é sobrinho do P. Gomes. Ah, quer dizer que você é amiguinho do sargento P. Gomes, é? Disciplina na hora, meu filho. Sentado 1-2, de pé 1-2, depois vocês pesquisam na internet para saber o que é. Quando não é sentado 1-2, de pé 1-2, que é uma punição, é flexão. Quando não é flexão, é o fuzil na saboneteira. Hoje é proibido, mas naquela época podia. O Will sabe o que é também. Pegava o fuzil, esse 762 ali, levantava ele, colocava bem aqui nesse ossinho gostoso, ó. Ficava até quando? Até ele disser que podia tirar. Enquanto não, era doendo aqui, era se tremendo, e vai, não vai, e o fuzil doendo, era punição. Por quê? Porque entrava de qualquer maneira, não tratava com reverência, não tratava da maneira que deveria ser tratada. Amém? Vamos entrar na mensagem agora, que nós estamos correndo contra o tempo, e eu queria ser bem direto, objetivo. Acho que mais claro do que isso também não dá para ser não, né? Amém? Queria falar um pouquinho também sobre a reverência dos judeus. Eu não sei se vocês sabem, creio que alguém deve saber aqui. O judeu é uma das pessoas, embora eles tenham uma linha não cristã, nós sabemos que o judeu não acredita em Jesus. Não adianta você tentar convencer que ele não acredita. Em Israel, eu vi um vídeo agora, uns dias atrás, uma pessoa evangelizando para eles bate, cospe, sabe? É aquela coisa terrível, eles não aceitam falar de Jesus, né? Mas uma coisa interessante no judeu, a reverência.
Ninguém. Ele tem mais reverência para com Deus do que o judeu. Eu desconheço. Né? Eu desconheço alguém, a gente... você conhece alguém judeu? Eu já tive a oportunidade de conversar entre aspas, né? Com já da gema mesmo lá. Projeto que teve aqui na época e ele veio e a gente, né? Juliano também, Juliano Som estava até nesse dia presente e aí foi muito interessante, né? A maneira que ele, né? Da gema mesmo. E a maneira de reverência dele é interessante. O judeu, ele não diz o nome de Deus. Tem algumas pessoas aqui que têm uns familiares testemunho de Jeová, não tem? Testemunho de Jeová, irmãos, permitam-me dizer, são as pessoas que mais usam o nome de Deus correto. Vocês sabiam? Não existe ninguém para usar o nome de Deus mais correto do que testemunho de Jeová. Porque nós chamamos Deus de Deus, mas Deus não é. Está entendendo? Deus é quem Ele é, né? Ele é, no caso, o nome de Deus não é Deus. O nome de Deus é Jeová. E isso, né? Se você disser, de repente, um testemunho de Jeová, já veio na minha casa, não foi, aparece a gente conversa de uma boa, não tem inimizade, vamos sentar, conversar aquela coisa toda. Às vezes, quando você mostra uma coisa assim, já me perguntaram, ei, quem é Deus para você? Teve um que me perguntou, eu digo, Deus é um atributo, é quem Ele é. Agora, o nome dele vocês usam correto, é Jeová. Rapaz, você sabe, é interessante, você diga, o nome dele é Jeová. E o judeu, ele é tão reverente, que ele não diz o nome judeu, ele não diz o nome de Deus, que é Jeová. Ele usa os termos YHWH, as pessoas veem muito esse nome, né? E eles não pronunciam. Por quê? Porque na lei de Moisés dizia que não podia tomar o nome de Deus em vão. Não era assim? Por isso eles não usam o nome de Deus. Eles não usam o nome de Deus, o nome oficial, o nome do Deus verdadeiro, que é Jeová. Jeová significa o existente, o único Deus verdadeiro, ou o eu sou. Né? Essas três linhagens. O existente, o eterno e o eu sou. Jeová é isso que significa. Amém? Deu para entender? Outra coisa interessante nos judeus. Se um de nós fizer um convite para ele vir aqui, ele não vem porque a gente fala de Jesus. Mas digamos que um cai na besteira, entre aspas, de vir aqui, porque ele sabe que a religião deles prende nesse sentido. Você convidou um judeu para vir aqui. Vamos lá na Igreja Verbo da Vida em Marcolândia? Bochete, vou agora. Se ele disser que vai, né? Aí a primeira coisa que ele pergunta, não sei se alguém sabe o que é que ele pergunta. A primeira pergunta que ele faz, o que é que eu vou levar? Porque o judeu sabe que culto não é sobre receber, é sobre dar. É por isso que ele diz, o que é que eu vou dar? Porque crente que vem para a igreja só para receber, não sai do canto. Agora quando ele vem para dar, aí Deus disse, quando ele vem para oferecer a Deus, ele disse, agora eu vou fazer, porque veio com a atitude certa. Culto não é sobre dar, sobre receber. Culto é sobre dar. Dar o quê? A verdadeira adoração ao único que é digno, ao Deus Jeová que existe e o Deus que é. Por isso que nós precisamos entender. Nenhum de nós estamos aqui para dar. Porque nós não temos condição de dar nada, não temos de exigir nada de Deus. Mas quando nós entregamos a Deus, nós damos a Deus a nossa adoração, como presente, Ele manifesta a sua glória. Então que nós possamos entender, culto não é sobre receber, culto é sobre dar. Amém? Vamos para a mensagem agora? No livro de Daniel, no capítulo 5, eu queria que você abrisse comigo, por favor. O livro do profeta Daniel, no capítulo 5, versículo 3, versículo 4, versículo 5. Amém? A versão que eu uso aqui é a ARC, viu? Almeida Revista e Corrigida. Daniel capítulo 5, versículo 3, versículo 4, versículo 5. Diz assim: então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal, na estucada parede do palácio. E o rei via parte da mão que estava escrevendo. E agora eu digo o tema da mensagem. Quando a irreverência prevalece, a mão de Deus decreta a sentença. Quando a irreverência prevalece, a mão de Deus decreta a sentença. Ele sabia muito bem que ele não podia se portar dessa maneira. Quem? O rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, rei da Babilônia.
Ele conhecia a história do seu avô, ele conhecia a deportação do reino de Judá. Foi feita em 3 épocas, começou no ano de 603 a.C. e foram marcadas por 3 vezes. Ou seja, Judá foi atacada 3 vezes. Da primeira vez em que Judá foi atacada por Nabucodonosor, ele pegou tudo de mais precioso do templo de Jerusalém e levou para a Babilônia. A segunda vez ele veio, mas não levou utensílios. Mas da terceira vez ele veio e levou todo o restante que estava lá. Da primeira e da terceira deportação, ele levou príncipes cativos. Ele levou cativos príncipes, reis, sacerdotes, profetas, ouro, prata, mantimento, deixou Judá sem nada. Levou tudo para a Babilônia. E nós sabemos a história, não vou entrar em detalhe, da história de Nabucodonosor. Nós sabemos o que ele, o próprio Deus permitiu que ele fosse um dos maiores reis daquela época, uma das maiores potências a Babilônia foi, e o rei Nabucodonosor foi um dos reis mais dotados de glória, permitido por o próprio Deus. Só que passaram-se os tempos, ele foi irreverente para com o Senhor, ele começou a se ensoberbecer, se envaidecer, ficou cheio de si mesmo, de egocentrismo, de egoísmo, e aí tanta coisa, ele foi comer capim, de maneira bem direta. A Bíblia diz que ele passou um certo período de tempo, uns dizem que foram 7 anos, outros dizem que foi 7 meses, mas que foi 7 períodos de tempo que ele passou comendo capim como um animal, porque o próprio Deus abateu aquilo por causa da soberba do coração dele. Ele levou aqueles utensílios ali para a Babilônia, e quando chegou na Babilônia, creio eu, que ele nunca usou, porque se ele tivesse usado, talvez a sentença tivesse sido também para com ele. Ele pegou aqueles utensílios, pegou ouro, prata, bandeja, copo, seja lá, tudo que tinha lá de ouro, ele levou e deixou lá. Eu estou dizendo, a Bíblia não diz, eu imagino, que ele deixou guardadinho lá no canto, para mostrar que, eita, eu sou o cara, tomei Judá e tantas nações que ele aprisionou, que ele levou, e assim foi. E a Bíblia diz que passaram-se os tempos, o neto dele, chama filho, mas na verdade era neto, chamado de Belsazar, ele dá um culto para a elite daquela época na Babilônia. Ele chama só elite. Os maiores príncipes, os maiores reis, só elite. Ele faz uma festa para a elite, chama a elite, começa a beber vinho ali, começa a festejar. A Bíblia diz que com suas mulheres, suas concubinas e as autoridades naquele lugar. Só que ele comete uma besteira. O problema não era a festa, o problema é o que ele colocou na festa. Ele já estava alto do chão, como a gente costuma dizer, estava meio chutado da lata, e ele disse, ei, traz lá aquilo que meu pai, meu avô, trouxe lá da Babilônia. Ele pegou os utensílios de ouro, de prata, copo, taça, e agora começou a colocar vinho, e a Bíblia diz que ele colocou vinho para todas as pessoas que ali estavam. Ele bebeu aquele vinho, e quando ele bebeu aquele vinho, nas taças, que eram usadas exclusivamente na casa do Senhor, que era usado no templo em Jerusalém, ele botou vinho e disse, grande é o meu Deus que me deu vitória. Maior é Nebo, que é os reis da Babilônia naquela época. Maior é Nebo, maior é Bel, e outros deuses também que existem na Babilônia, e assim ele fez. E a Bíblia diz que quando ele bebeu naquelas coisas sagradas, nos utensílios sagrados, ele profanou aquilo que era santo. E como ele profanou aquilo que era usado, que era consagrado só para a obra do Senhor, a Bíblia diz que ele estava lá na festa, quando coloca vinho, e adora e louva aos seus deuses. Uma mão escreveu na estocada parede. O que é a estocada parede? É a principal parede de um templo, a principal parede de um castelo, a principal parede do salão do reino. Digamos assim, essa parede. Nós sabemos que todas as paredes aqui são importantes. É lógico. Se tirar uma, cai. Mas qual é a mais importante? Não é essa? Então, na estucada parede, perto do castiçal, a Bíblia diz que a mão apareceu e começou a escrever na parede. Uma mão, apenas a mão e os dedos começaram a escrever na parede. Ele sabia que boa coisa não era. Por quê? Porque a Bíblia diz que o semblante dele decaiu. A Bíblia diz que ele ficou pálido, começou a se tremer, juntou os joelhos e ficou assim, se tremendo. Ele sabia que boa coisa não era.
chamou os melhores sábios daquela época. Chama lá os astrólogos, chama lá os sábios, chama lá os feiticeiros, os magos, chama todo mundo, eu quero saber o que é que está escrito aí. Ninguém conseguiu interpretar. E ele disse, quem conseguir interpretar, vai ser a terceira pessoa de meu reino. Vai ter eu, meu pai, e a terceira pessoa é a pessoa que interpretar o que está escrito aqui. E mais, eu vou vestir de púrpura, vou colocar um colar de ouro no pescoço e vou, digamos assim, soprar o nome dele na Babilônia. Ele vai ser grande. Entrou um e talvez ali aqueles homens gananciosos, todo mundo ali talvez querendo, então eu quero esse ouro, eu quero essa prata. E o que é que está dizendo aí, o que é que está dizendo? Ninguém conseguia. E o detalhe interessante é que Daniel não estava lá. Daniel, até postei esse dia, não sei se alguém vê, às vezes a frase vem e eu vou postando aí, né, para de qualquer maneira ir evangelizando também, onde a gente não pode ir. Como eu falei, a internet vai. E aí, Daniel não foi convidado para o banquete, né? Estava lá a elite, mas Daniel não estava. Mas quando precisou interpretar o que estava lá, aí lembraram de Daniel. Muitas vezes, irmão, nós não somos convidados para os banquetes. Mas como eu falei esses dias, coloquei numa mensagem, publiquei, melhor do que ser lembrado para o banquete, é ser lembrado pela presença de Deus que você carrega. Tem gente que quer convite para mostrar que mas Deus faz o contrário, Ele dá unção para mostrar que faz. É assim que Deus faz. Daniel estava lá, ninguém nem lembrou de Daniel. Mas a avó de Belsazzar diz, tem um homem aqui, cativo de Judá, daqueles que teu pai trouxe lá de Judá. Agora o homem, na época dele, de teu pai, ele interpretou e aquela coisa toda e tal, e foi dizendo e fez isso e aquilo. Não, manda chamar ele, manda chamar ele. E isso, a rainha, né, a mãe do rei, entrou porque a Bíblia diz que viu os gritos. Ela ouviu o grito e foi lá saber o que era, né? Chamaram Daniel. A primeira coisa que o rei diz, se tu me disser o que é que está escrito aqui, eu vou te dar o que eu prometi os outros aqui. Vou te dar ouro, vou te dar prata, vou te vestir de púrpura, tu vai ser a terceira pessoa no reino. Irmãos, aqui é algo extraordinário. Não negocie aquilo que o Senhor te deu. Ele disse, eu rejeito isso aí. Ele disse, não, ouro e prata o Senhor pode dar a quem quiser. A Bíblia diz assim, ele diz, o Senhor pega as tuas dádivas e dá a quem tu quiser. Agora a unção que carrega dentro de mim, eu vou dizer o que é que está aí. Ele disse, tu quer saber? Eu imagino, irmãos, é eu que imagino, me permita dizer. Eu imagino, ele olhando para a parede assim e começando a sorrir. Isso aqui, o senhor quer que eu interprete? Ele dizer, chamar tu, né? O senhor quer que eu interprete isso aqui? Quero. Oxe, bota algo mais difícil, rapaz. Oxe, por quê? Esse que escreveu aqui, eu conheço ele, eu tenho intimidade com ele desde minha meninice. E outra coisa, eu falo com ele 3 vezes por dia. 3 vezes por dia eu falo com ele. Eu sei quem escreveu, eu tenho intimidade com ele. Eu rejeito o que o Senhor me dá, mas eu vou dizer o que está aí. O que está aí é sentença de morte. Por quê? Por causa da irreverência. Era o que estava escrito lá. Não dessa maneira, mas de outras formas estava escrito lá que a gente vai ver aqui agora. E o rei, ele se entristeceu, porque ele sabia. O que eu acho interessante aqui, irmãos, é que a gente acha que Daniel foi levado à corte de Belsazzar jovem, né? A gente acha que nem ele entrou, era um jovem. Não. Ele era jovem quando ele foi levado para a Babilônia, 20 e poucos anos de idade. Mas na cova dos leões, e nesse episódio aqui, a Bíblia diz que ele tinha 80 anos de idade. Mas sabe o que eu acho bonito, o que eu acho lindo, o que eu acho extraordinário? É que a Bíblia diz, o mesmo Daniel permaneceu, o mesmo. O Daniel que era jovem, continuou com a mesma unção, a mesma reverência, o mesmo respeito e adorando ao mesmo Deus. Passou a sua juventude, né? E chegou agora à maior idade, 80 anos de idade. Mas o mesmo Daniel, a mesma unção, a mesma ousadia e a mesma autoridade estava sobre Daniel. Permanecer. Isso fala de permanecer naquilo que o Senhor nos entregou. Tem muita gente envelhecendo, entre aspas, dentro das igrejas e perdendo aquilo que Deus deu. Negociando a unção que Deus deu. Mas entre presentes e a unção, fique com a unção, porque a unção traz presentes. Mas a unção que você negocia, aquilo que você vende, traz consequência, traz morte. De certa forma, é bom ainda quando ainda vai morte natural, né? Morte espiritual. Mas quando é morte física, pior ainda. Vai sem Deus, sem paz e sem salvação. Não negocie aquilo que Deus lhe deu. Porque negociar a unção que Deus deu é melhor do que ouro, é melhor do que prata, pode ter certeza.
É muito melhor do que prata. Amém? Então, irmãos, quando a irreverência prevalece, a mão de Deus decreta a sentença. Ele interpretou e disse, olha, isso aí, o que está escrito aí, é mene, mene. Os irmãos conhecem muito bem essa história. Tekel e o Parsim. 4 palavras, 2 se repetia. Mene, mene. Por que mene, mene? O que quer dizer mene, mene? Todas as vezes que a palavra de Deus fala 2 palavras repetidas, ela está dizendo que tem pressa, né? Quando Deus falou com Moisés, 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 né? Moisés, não, Senhor, tentou fugir, o Senhor disse, não, eu escolhi você. Lembra de Jacó? Pois eu sou o Deus que transforma. Estou acelerando o processo agora e você vai entrar como profeta. Já entrou direto. Quando foi também com Samuel, não é assim? Ele, Samuel, Samuel. O Senhor estava dizendo, eu tenho pressa. Toda vez que aparece repetidas vezes, o Senhor está dizendo, eu tenho pressa. Com Marta, Jesus também disse assim, Marta, Marta, tenha cuidado, preste atenção, você está muito ansiosa, muito atarefada, mas Maria escolheu a melhor parte, ela escolheu a boa parte, quer estar me ouvindo, quer estar na minha presença. Então, mene, mene estava dizendo, eu tenho pressa de fazer. Mene, mene, Tekel e Parsim. É isso que estava escrito lá. Mene, mene, significa contado, contado. Ou seja, contado com pressa. No linguajar nordestino, contado ligeiro. Contado, contado. Contou ligeiro. Eles contado, Tekel, pesado, significava balança, colocou na balança, ele só, botamos na balança aí, tá feio o negócio para tu na balança. Contado, pesado. E Parsim, né, ou o Parsim, algumas versões dizem, dividido. O que é que a mensagem está dizendo? Contado com pressa, pesado e dividido. E depois ele vai dizer, hoje mesmo você vai morrer. Não teve oportunidade. Só que eu acho interessante, é porque antes dele dizer essa mensagem, antes dele dizer isso para o rei, ele começa a lembrar o rei o que tinha acontecido com o vô dele. Lembra teu pai, teu vô, Nabucodonosor, tu lembra o que aconteceu com ele? Que Deus fez ele grande entre as nações, aquela coisa toda. Tu lembra? E foi contando, ele disse, não tem? Tem, pois o teu caso é pior do que o dele. Porque o pecado dele, o que ele cometeu, ele foi egoísta e egocêntrico. Agora você profanou o santo. É pior do que isso. Você não vai mais viver. E o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que de fato ele morreu naquela mesma noite. Os historiadores dizem que o rei da Média, Dario, né, que foi o reino que o profeta tinha dito que ia suceder ele, foi o rei que sucedeu no caso ali a Belsazar. Os historiadores vão dizer que eles estavam tão com vontade de se libertar do jugo de Belsazar, que quando disseram, as tropas estão aí fora, vai entrar dentro da nação, vai entrar dentro de Babilônia, os historiadores dizem que todas as portas o povo abriu. Abriu a porta para o inimigo entrar. Pode entrar, porque é melhor vocês como inimigo do que esse irreverente aqui dentro. Você entendeu? Tem que ter cuidado com aquilo que Deus depositou nas nossas mãos. Amém? Nós não podemos agir de qualquer maneira e usar a presença de Deus como fosse banal, né? Nós temos que ter muito cuidado com o que nós fazemos. E eu queria trazer uma ilustração bem aqui também. Trazer bem aqui, já mostrar para vocês, ficar melhor da gente entender. Nós sabemos que nós, irmãos, nós somos o quê? Templo do Espírito Santo, ele habita em nós, né? Lá, Belsazar profanou aquilo que era usado na presença de Deus, né? Utensílios, taças, né? E outras coisas mais, né? Ele usou para não adorar a Deus, né? Ele fez algo que não deveria ter feito. Ele foi irreverente para com aquilo. E nos dias atuais, qual é a diferença? Não sei se dá para ver aí, ó. Dá para ver? Não sei se dá para ver aí. Aqui está escrito, ó. Cuidado, tem um caba gordo parecido com o meu aqui. Embaixo tem veneno. Cuidado, veneno. A irreverência, ela é um veneno e ela mata. Qual a diferença dessa época para a de hoje? Porque naquela época os homens estavam sob a lei, tinha perdão não. Errou, é morte. Qual é a nossa vantagem hoje? Porque nós temos a graça. Mas não se engane, eu conversei com Oséias esses dias. Não se engane. Tem gente que acha que é porque a graça pode pintar e bordar. A graça é mais pesada do que a lei. Pode ter certeza. Pode ter certeza.
Qual a diferença? A graça dá mais oportunidade. A lei era de imediato. Errou, está sem perdão. Mas a graça é como se estivesse matando uns pouquinhos. Irreverência. Estou aqui no culto. Estou pregando ao Jonas. Rapaz, eu estou aqui. Eu estava bebendo uma pinga ali. Deus livre da morada, está repreendido em nome de Jesus. Aí estava bebendo ali. De repente estou aqui pregando a palavra de Deus, falando de irreverência. Eu estava bebendo ali. Aí estou falando de irreverência. Está entendendo? A irmã fulano de tal, eu não gosto dela. Não vale nada. Chega aqui na igreja, trata a presença de Deus de qualquer maneira. Chega aqui, diz o que Deus não mandou dizer. Está colocando veneno na taça que você vai beber. Não vai dar aos outros não, viu? É eu e você que vai beber. Nós estamos botando o veneno. Está só aumentando a consistência do veneno. A diferença é porque você está botando eu estou falando você, mas eu me incluo, viu? Eu não gosto de dizer vocês não. Começa primeiro por mim. Não gosto do pastor Nino. Não vale nada. Estou citando como exemplo, viu, irmãos? Graças a Deus nós temos pastores abençoados. Pastor Cristiano é muito arrogante. Está entendendo? Quando você fala o que Deus não manda e deixa de falar aquilo que Ele mandou, você também está colocando veneno. Tenha cuidado o que você está falando e com quem está falando. Eu já abro uma exceção aqui para dizer uma coisa bem aqui para vocês. Se tem uma pessoa, eu estava uns dias meio assim, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Não que eu estava errando, entenda como eu estou dizendo. Se alguém vier, eu vou pedir até pelo amor de Deus. Se alguém vier, eu estou dizendo com temor e tremor essa palavra. Se você vier dizer alguma coisa que Deus mandou dizer e você não tem a certeza, não venha me dizer. Não venha. Porque você pode estar me matando. Eu não vou dizer ao pastor aquilo que ele quer ouvir. Pastor, Deus te vai abençoar, daqui um dia ele vai dar uma Ferrari carregada de ouro para o senhor. Não cumpre, matei meu pastor. Veneno na taça. Está entendendo? Não diga aquilo. Eu peço que vocês entendam. Aqui tem homem de Deus, tem mulher de Deus, tem profeta, tem profetisa. Mas uma coisa o Senhor colocou no meu coração e eu não sou covarde de fugir. Cuidado com o que você está dizendo e a quem você está dizendo. Cuidado. Se você disser o que Deus não mandou dizer, o Senhor vai requerer de você. Cuidado. É veneno na taça e quem vai beber é você. Cuidado. Não omita aquilo que Deus mandou dizer, porque vai pagar também. Quem é que sabe disso? Eu sei, posso dizer por experiência própria. Muitas vezes o Senhor me mandou dizer, vá dizer. Eu não, Senhor, não quero confirmação. Vá dizer. Não, vai. Eu não abro nem para um trem carregado de bala, de povo e um doido fumando em cima. Se me disser, eu vou, porque Ele garante. Agora, se Ele disser, for uma palavra de repreensão, seja que palavra for, vá, porque Deus garante. Ele garante. Daniel não temeu, ele sabia, ele disse, eu vou entregar, porque eu sei quem é que está me entregando. E como eu falei anteriormente, talvez não seja a palavra que você queria ouvir. O mover é bom demais. Quem gosta de mover está aqui. Está entendendo? O que é que eu não faço? Dançar, pular, correr, sorrir, sapatear para agradar o pastor Nino. Eu não faço. Mas Jonas, meu jeito de adorar é esse. Eu peço pelo amor de Deus, ninguém vinha me corrigir por causa da minha maneira de adorar, não. Eu sei como adorar. Não sou criança. Eu sei quando é Deus que está falando e sei quando é Deus que não está falando. E agora é Ele que está falando. No começo dessa ministração eu falei que eu nunca ministrei tão convicto do que eu estou falando igual hoje. Nunca. Prego, mas eu tenho a convicção do que eu estou dizendo. Eu estou pouco me lixando, entre aspas. Se você vai pular, sapatear, correr, estou pouco me lixando. Mais importa agradar a Deus. Mas o que eu estou dizendo aqui é salvação para mim e para você. Primeiro para mim que estou pregando, depois para você que está sentado. Porque primeiro passa por mim. Então tome cuidado a maneira que você está agindo. E aquilo que é sagrado para oferecer a Deus, que você e eu tratamos de qualquer maneira. É veneno e você não vai dar para ninguém, nem eu vou dar para ninguém. Sou eu que vou beber e é você que vai beber. A diferença, como eu falei, é porque a graça dá oportunidade. E deixa eu te dar uma boa notícia. A graça está dando oportunidade hoje.
A graça está te dando a oportunidade hoje. E amanhã? Amanhã é com você e Deus. Cuidado com o veneno. Cuidado com o veneno. Cuidado. Primeiro, não estou julgando ninguém, irmãos. Pelo amor de Deus. Como eu acabei de falar, primeiro sou eu. Cuidado. A palavra primeiro, a boca mais perto, como a gente aprendeu no Rema, o ouvido mais perto da boca é a minha. Então, primeiro passa por mim. Cuidado. Está entendendo? Tem muitas pessoas que querem, eu quero que você adore dessa forma. Não, meu irmão. Deixa de besteira. Cada um tem sua forma de adorar. Cada um. Esses dias eu estava lá em casa, ela me perguntando, até contei para o Zé, contei para o Wilson, acho que contei também para minha esposa, aí querendo bater aquela angústia, querendo bater aquela tristeza, e eu, mas Deus, o que é isso? Aí eu comecei, digo, meu vai cantar. Comecei a cantar, aí comecei a me animar, comecei a me alegrar, aí comecei a dançar, comecei a sorrir, comecei a orar em línguas estranhas, está entendendo? Porque é isso que a presença de Deus faz. Você não precisa ver Jonas pulando, dançando, correndo, para dizer que o Espírito Santo está se movendo em mim. Não estou dizendo que é errado, pelo amor de Deus. Eu acho até bonito o pessoal que faz. Mas se eu não faço para agradar o pastor Cristiano, não faço para agradar o pastor Nino, não faço. Outra coisa, irmãos, que eu digo com toda a convicção. Eu me perguntava a Deus por que era, pastor, que eu vim para esse ministério. Até quinta-feira passada. Quem estava aqui sabe como foi, né? Bênção. Porque quando nós somos irreverentes, ou como nós somos reverentes, fazemos igual o João, né? Foi coerente, pegou uma palavra sucinta, rápida, mas ele entendeu que melhor do que eu e ele falar, é o Espírito Santo falar. O problema é que muitas vezes nós queremos que ele fale só no movimento, mas ele está falando na brisa mansa e suave, dizendo, se ajeita, né? Muda, eu quero te transformar, eu quero te mudar, eu quero te fazer um grande ministro, eu quero transformar a tua vida, mas muitas vezes nós estamos tão equivocados, tão ligados em fazer aquilo para agradar os outros, que esquecemos de agradar o principal, que é a Deus. De nada vale agradar o bispo, o papa, e não agradar a Deus. Valeu de nada. Porque a recompensa de quem agrada a Deus, vem de Deus. Amém? Agora quem agrada o homem, muitas vezes pode levar um balde de água fria, ou talvez até maldição, ou morte para si. Amém? Os irmãos entenderam? Já concluí aqui, já estou encerrando, 2 minutos e pouquinho, quantos minutos é ali mesmo? A Bíblia fala de Davi, né? Nós sabemos a história de Davi, de quando a arca estava em Kiriat Jearim, né? Nós sabemos da história. A arca do Senhor passou 20 anos na casa de Abinadab e nada de extraordinário aconteceu. 20 anos, preste atenção nessa história. Estarei encerrando já. 20 anos a arca do Senhor, o símbolo máximo da presença do Senhor, estava na casa de Abinadab, mas nada de extraordinário aconteceu. Por quê? Porque tratou a presença de Deus de qualquer maneira. Ele não chegou ao ponto de fazer como Belsazar, mas tratou com indiferença. Entendeu? Mas a Bíblia diz que um dia, aí Davi diz, ei, vamos buscar a arca. Davi se torna rei, agora diz, vamos buscar a arca. E Davi agora vai buscar a arca, né? Lá na casa de Abinadab. Mas qual é a diferença? Porque Davi foi irreverente. Ele sabia que a arca de Deus não podia ser levada em carroça, em carro. A presença de Deus tem que ser levada, ó. Tem gente que está entendendo a mensagem, ó. Tem gente que quer levar a presença de Deus para os outros de qualquer maneira. A presença de Deus é carregada aqui. E é ligada aqui, ó. Você liga aqui e carrega aqui. Mas Davi se esqueceu a forma que era para levar a presença do Senhor. Foi irreverente, colocou o carro ali naqueles bois novos, como a palavra de Deus nos diz. E ali estava na festa, estava no movimento, estava no mover, estava naquele barulho todinho, aquela coisa, festa para lá e para cá. E se eu salvo engano, era mais de 30 mil pessoas. Eu não tenho bem certeza. Salvo engano, era 30 mil pessoas comemorando. De repente, a presença de Deus, que estava sendo levada de qualquer maneira, por a carroça, o boi tropeça na ilha de Nacon, o boi tropeçou, e agora o que é que acontece? Um homem chamado Uzá toca na arca, e aquilo que era festa se tornou em tristeza, por causa da irreverência de alguém que tocou naquilo que não foi chamado. Se você não foi chamado para fazer algo, não coloca a tua mão, porque é morte certa. Não queira ensinar o teu pastor como fazer.
A instrução é dele. E o preço também é dele se ele errar. Não queira tomar a vez do pastor ou dos pastores e agir da tua maneira, porque é morte certa. Se ele está dizendo, obedece, porque é vida. E se tu desobedecer, é maldição, morte. Foi assim com Uzá. Ele sabia que não podia nem tocar. Ele tocou e foi fulminado. Aquilo que era festa se transformou em tristeza. Deixa eu dizer um negócio bem aqui para você. Havia barulho, havia festa, havia movimento, mas carregavam a arca de qualquer maneira. Havia barulho, festa, movimento, mas carregava a arca, a presença de Deus de qualquer maneira. Por quê? Mover sem mudança é movimento. O verdadeiro mover produz arrependimento, transformação e mudança. Tem muita gente querendo mover, querendo movimento, mas não muda. Ah, irmão Júnior, você não é pastor para estar exortando. Não sou pastor não, mas eu posso exortar. Quem é que diz? A Bíblia. A Bíblia me ensina que eu posso exortar. Porque exortar é chegar para o irmão santo e dizer, irmão santo, rapaz, se ajeita, rapaz. Senão tu vai perder o céu, tu vai perder a bênção. Exortar é isso, irmão. Eu não posso admoestar. Só quem pode é os pastores, aí é diferente. Corrigir, disciplinar, eles podem. Eu não posso. Mas dizer o que eu estou dizendo aqui, eu posso, tenho nem medo de dizer. Havia barulho, festa, movimento, mas carregaram a arca de qualquer maneira. Mover sem mudança é movimento. O verdadeiro mover produz mudança, arrependimento e transformação. Se não tiver nenhum dos três, você e eu estamos no caminho errado. Se não tiver nenhum dos três, tem que ter mudança, tem que ter arrependimento. A presença de Deus não é carregada de qualquer maneira. Então tome cuidado, porque você pode estar colocando. E o que eu acho interessante, é que o Espírito Santo aponta. Hoje ele está apontando aqui. Começando por mim. E ele está apontando, ele está dizendo, cuidado, está alertando, cuidado, veneno, cuidado, veneno. Falou mal do irmão, veneno. Aí nós estamos pingando aqui o veneno e às vezes esquece. E aí quando vem a sentença, é tarde demais. Deus, Ele não deixa, Ele não trata, Ele não aceita que as coisas santas sejam tratadas com irreverência. Mas deixa eu dizer uma coisa para concluir aqui nesta noite. A Bíblia fala que quando essa presença de Deus, que essa arca, ela foi trazida daquele lugar, da casa de Abinadab, mas que foi tratada de qualquer maneira, colocaram a arca na casa de quem? Quem é que lembra? De quem? Obed-edom. A Bíblia diz, o rei mandou colocar em tua casa. Ou seja, se tu morrer igual Uzá, tô nem aí, pode morrer. Ei, irmãos, aqui não é veneno não, eu esqueci de dizer, viu? Para pensar que aqui é corante de bolo, viu? Aí o que é que acontece? Aí lá, já estou terminando, já estou encerrando, só 2 minutinhos eu encerro. E aí o que é que acontece? O rei diz, coloca a arca, quem é que mora aí nessa casa? A era de Dacom, tinha uma casa na beira do caminho aqui, tinha uma casa na beira do caminho. De quem era a casa? De Obed-edom. Na era de Nacon. O que é a era? A era é um lugar, como se fosse essa aqui, para malhar trigo, espalhar o trigo, tirar a semente, esse tipo de coisa. Aí o rei diz, manda lá, diz que é eu que estou mandando. É o rei está mandando, bota lá na casa dele. A Bíblia diz que colocaram. O rei foi embora. Triste, porque era festa, a arca estava sendo levada para Jerusalém, que era o local dela. Mas aí eu fico imaginando, eu gosto de ler a Bíblia e viajar assim. Eu fico imaginando, sabe por quê, pastores? Fico imaginando Davi agora. Ei, vai lá, mensageiro. Chama o mensageiro lá, vai lá ver se a arca não está lá guardada, cheia de poeira, e o povo não morreu. Eu imagino, meus, aquele homem, era 18 quilômetros aproximadamente, né? Do local da casa da era de Nacon até Jerusalém, era mais ou menos 18 quilômetros de distância. Eu fico imaginando o cara vem num cavalo ali, apressado, e entra na presença do rei, suado de cavalo, e diz, rei, tem uma boa notícia. O que é? Rapaz, o negócio lá está diferente. E o que foi? Rapaz, Deus abençoou lá o papagaio, gato, cachorro, o homem lá está com fartura, está com abundância. Por quê? Porque tratou a presença de Deus de maneira reverente. É o oposto da irreverência. É o oposto. Tratou indiferente. Aí o rei se alegrou, disse, não, pois a Bíblia diz que 3 meses, a arca ficou na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que mudou toda a casa de Obed-edom.
fartura, abundância, presença. Para quem? Para quem é reverente. Só tem para quem é reverente. E para quem é irreverente? Tem maldição, tem morte. Mas para quem é reverente tem bênção. Amém? É assim que o Senhor faz. Chegou lá, o rei, imagina o rei chegando lá. Não, vou levar a arca agora de volta para Jerusalém. Aí imagina, irmãos, já estou encerrando. Eu imagino ele dizendo assim. O rei chegando lá na casa de Obed-edom, prepara aquele banquete, porque era fartura, ele agora estava, abençoado, aquela coisa toda. Aí o rei disse, rapaz, eu imagino, a Bíblia que diz não. Só tem uma notícia para ti aí, talvez tu não vá se animar. O que é, meu rei? Estou levando a arca de volta para Jerusalém. É mesmo, o senhor vai levar para Jerusalém? Vou. Eu imagino, a Bíblia não diz não, sou eu que imagino. Amor! Oi! Prepara a mala aí! Ô chefe, nós vamos sair de férias dos 3 meses que nós cuidamos da arca. A Bíblia diz que eles faziam hora extra. De madrugada, estava lá, né? Amor, prepara a mala aí! Oxe, nós vamos para onde? Para Paris? Não, vamos para Jerusalém. Para onde a presença for, eu vou atrás. Não fico mais sem a presença. Ela vai, eu vou. Rei, eu vou também. Deixa eu te contar um negócio. Ele não era de linhagem sacerdotal. Para sintetizar, ele não era filho de pastor. Nesse ministério não tem isso, mas em outros ministérios tem, a gente sabe, né? Então, não era filho de pastor. Não podia cuidar da arca. Por quê? Porque nem era levita e nem era sacerdote. Mas quem diz que quando Deus quer abençoar precisa de título? Quem diz que quando Deus quer abençoar precisa de grau de parentesco? Quando se valoriza a presença, tudo muda. Só precisa valorizar a presença. E tudo muda. Não aconteceu nada 20 anos na casa de Abinadab. Mas 3 meses na casa de Obed-edom. Mudou tudo. E ele disse, eu vou até embora. Chegou em Jerusalém. Ele, mulher, menino. Deixa eu contar um negócio para vocês. Até os filhos começaram a servir na casa do Senhor. Quem era Obed-edom? O porteiro. Ficava lá fora. Não podia nem... Mas por causa da reverência, o Senhor honrou. O Senhor tem honra para reverente. O Senhor tem honra para reverente. O Senhor tem honra para reverentes. Mas tem maldição para irreverentes. A arca foi maldição na casa dos filisteus. Mas foi bênção na casa de Obed-edom. Nós temos a escolha de ser bênção ou de ser maldição. Por quê? Porque a graça nos oferece isso. A graça nos oferece. Amém? Os irmãos entenderam? Amém? Era essa a palavra que Deus colocou em meu coração. Cuidado. Eu e você, cuidado com as nossas ações, com as nossas atitudes. Porque nós podemos estar envenenando aquilo que nós mesmos íamos beber. Amém? Não sei se foi a palavra que você queria ouvir. Mas de uma coisa eu não